Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Semana TPD Realista. Eu sou o Giovanni Junks e eu trabalho no ramo de prótese dentária em acrílico há mais de 12 anos. E nessa série de vídeos eu vou te passar em detalhes a técnica de confecção capaz de fazer você cobrar mais pelo seu trabalho ao fabricar próteses tão bonitas, bem executadas e bem acabadas que são aprovadas tecnicamente e esteticamente por qualquer dentista e que realmente emocionam os pacientes desde a primeira prova. Então a Semana TPD Realista é para você que busca parar de trabalhar muito sem ter o retorno que merece. Aqui você vai ver como é possível aumentar os seus ganhos e cobrar na faixa de R$4.000 por prótese fabricada em acrílico, se você for o dono do seu próprio laboratório. E verá também como ser muito bem remunerado e ganhar as melhores comissões se você for um colaborador, tendo o seu serviço realmente reconhecido pelo seu chefe e também pelos seus colegas de profissão. Isso mesmo que você mora em uma cidade pequena, de, por exemplo, 25 mil habitantes, que é o meu caso. Então a minha meta é que no final da Semana TPD Realista você possa ter um caminho claro e objetivo para realmente fazer parte do grupo de TPDs realistas, que estão entre os profissionais mais bem pagos do mercado. E eu já vou te explicar o que é um TPD realista, beleza? Mas antes, eu quero te dizer que não importa o seu nível de experiência com a confecção de próteses hoje, se você já trabalha há muitos anos ou não. Aqui, você vai estar mais do que incluído no grupo de profissionais que serão os mais requisitados do mercado. Então é muito importante que você não deixe de assistir nenhuma aula e que também não pule os conteúdos. Todo o material que você vai receber foi organizado estrategicamente para que seu aprendizado aconteça da melhor forma possível. E para te mostrar como será a sua transformação aqui nesse evento, eu quero deixar claro como a nossa semana vai funcionar. A primeira coisa é que nós vamos ficar juntos por 4 dias. Em cada um deles, às 9 horas da manhã, eu vou liberar uma aula para você. E vale ressaltar que cada uma das aulas será o complemento da aula anterior, beleza? Então siga a sequência certinha para absorver todo o conteúdo sem ter problemas. A segunda coisa que eu quero deixar combinado é que nós vamos ter aulas ao vivo, sempre às 20 horas no meu Instagram. Uma com a doutora Bárbara Romano, nossa parceira dentista, que vai mostrar o outro lado que precisamos estar sempre atentos, que é o lado do dentista. O que eles olham, o que eles buscam e o que realmente é preciso para surpreender o dentista e o cliente final com o seu trabalho, com a sua peça. E a outra é com um convidado especial, um convidado que já passou pelo método Gengiva Realista 2.0, um TPD realmente realista, que passou pela mesma jornada que você está passando. E agora, hoje atende clientes do Brasil inteiro, mesmo morando numa cidade pequena. Além disso, nós vamos ter uma super aula prática, também ao vivo, transmitida aqui dentro do meu laboratório, onde eu vou confeccionar uma peça junto com você. Então sobre essa aula, eu vou dar os detalhes depois no nosso grupo VIP do WhatsApp. Então por isso fique de olho lá no grupo. Então lá, eu vou abrir o chat para a gente realmente conversar todos os dias, das 9h30 da manhã às 11 da manhã. Sempre depois que a gente liberar uma aula da Semana TPD Realista, então fica ligado. Então assim, você realmente vai sair da teoria e entrar na prática, tendo a sensação de estar aqui junto comigo no meu espaço de trabalho. E claro, com todas as suas dúvidas sendo respondidas. Tá, e eu sei que pode parecer meio fora da casinha você me ouvir falar coisas do tipo TPD Realista, ter o serviço reconhecido, ou até poder cobrar acima da média pelos trabalhos, atendendo os melhores clientes do Brasil todo. Mas a verdade é que eu não iria vir aqui me colocar diante de tanta gente sem poder provar que realmente isso é possível. Então hoje, eu trabalho em parceria com dentistas de todas as regiões do país. Isso mesmo, são dentistas de mais de 19 estados que confiam no meu método, atestam realmente o nível de qualidade das peças que eu entrego e principalmente confirmam realmente a felicidade e contentamento no rosto de cada paciente ao receber um novo sorriso. Então um sorriso natural, que não aparenta em absolutamente nada com próteses artificiais. Um sorriso 100% realista. E para provar que realmente você não vai se arrepender de ficar comigo assistindo às aulas durante a Semana TPD Realista e assistindo às lives, eu quero te convidar a ver o depoimento de alguns clientes. Então a minha intenção com esses depoimentos é te mostrar que os dentistas não são nossos adversários e que a gente não precisa manter essa barreira que geralmente existe entre as nossas profissões e que muito menos a gente precisa se rebaixar perante a eles, beleza? Na verdade, se você tiver um trabalho realmente bom e tiver a convicção disso, eles vão se tornar os melhores divulgadores do seu trabalho, além de clientes fiéis, o que vai te abrir portas realmente para atender clientes não só da sua cidade, mas também no Brasil todo, como hoje acontece comigo, que mesmo morando em uma cidade pequena, eu recebo pedidos e atendo clientes de mais diferentes regiões que não buscam o menor preço e desconto, mas sim
buscam profissionais mais gabaritados. Então dá só uma olhada. E confesso que no começo eu fiquei meio na dúvida, né? Em Brasília, mandar para Santa Catarina, né? Eu fiquei com medo do tempo de trabalho, né? Mas resolvi mandar pela qualidade que eu vi as imagens no Instagram. E olha, eu posso dizer para vocês que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Os trabalhos são extremamente rápidos, com uma qualidade muito acima da média, né? A gente observa isso. O trabalho ele é impecável, ele respeita o tempo de entrega, é muito rápida, ela se torna mais rápida do que eu trabalhar no laboratório aqui da minha cidade. As próteses têm alto acabamento, alto polimento. São próteses realistas, próteses que devolvem sorrisos para os pacientes. Então os trabalhos que eu faço com o Giovanni são trabalhos bem específicos, onde eu mando um modelo muito bom e ele me devolve um trabalho espetacular, onde a gente encaixa na boca do paciente, não tem que fazer absolutamente nada. Trabalhar com o Giovanni, ele traz tranquilidade para a gente. Com ele, a gente consegue ter uma maior previsibilidade de datas de entrega, de programação de provas com os pacientes. A entrega deles é super rápida, eles conseguem entregar muito mais rápido, às vezes, do que alguns laboratórios mais próximos até. A parceria que nós encontramos com o laboratório do Giovanni fez a gente, dar um up nos nossos conceitos e também, no caso, na nossa entrega de qualidade dos nossos tratamentos. Você deve olhar para o Giovanni com bons olhos, porque, de fato, apesar de muito novo, um técnico absolutamente criterioso, que trabalha muito bem com acrílico, fazendo com que realmente a natureza seja muito bem reproduzida. A gengiva caracterizada que ele faz realmente é um destaque. Ela é muito, muito bacana e muito natural. Ela traz uma naturalidade incrível para o trabalho. Eu vi uma foto de um trabalho dele muito bonito, gengiva impecável, a cor, o degradê. Eu achei assim muito realista. Eu já faço protocolo desde 2015 com laboratórios do Rio de Janeiro e assim, para mim ia ser muito difícil trabalhar com uma pessoa fora. E ele falou para mim que ele era muito rápido, que ele recebia e me entregava no mesmo dia, assim. E realmente, eu consigo atender o paciente uma vez na semana, eu consigo, inclusive, entregar um trabalho mais rápido do que dos laboratórios que eu trabalhava aqui no Rio de Janeiro. O que ele entrega em termos de qualidade de trabalho, estética de trabalho, de apuro, de detalhe, é muito acima da média de mercado. Realmente é algo impressionante, impacta muito visualmente. E eu sempre mostro para colegas, divido essa experiência com colegas e todos os colegas com os quais eu mostrei, que eu compartilhei os resultados do trabalho de Giovanni, ficaram assim absolutamente extasiados. Realmente, trabalhar com você é fora da curva. Eu falo assim, BH e região metropolitana tem 4 milhões de habitantes, tem protético pra caramba, mas não tem ninguém que faz um trabalho tão minucioso, correto e caprichado assim, igual você faz. Então, um trabalho que não tem repetições, não é só beleza, mas também a parte funcional de adaptação, e isso nos ajuda muito no desenvolver de um trabalho que nós almejamos para os nossos pacientes. Sem contar na excelência do trabalho deles, que colocar uma prótese deles em boca traz uma naturalidade para o sorriso do paciente que não tem como o paciente não gostar realmente do resultado. Para mim, não existe um trabalho igual o dele. Eu mandava para laboratórios que cobravam 4 vezes menos, mas entregava muito pouco, dava muita repetição. Isso tira a credibilidade do dentista e acaba causando prejuízo. Então, mesmo pagando mais, tendo taxa de correio, eu economizo muito e o melhor, tenho os pacientes satisfeitos. Ele tem um lado perfeccionista nas montagens, então eu acho muito legal. Eu também gosto de tudo bem certinho e achei alguém pior que eu. O Giovanni, a montagem fica muito bom. A precisão na qualidade do trabalho em relação a menos provas, então as barras com adaptação, a qualidade realista da gengiva, tanto na prova quanto também na entrega final do tratamento, Então a gente entrega na prova já para o paciente algo que vá realmente entregar no final. Isso faz toda a diferença no momento.
Então, assim, um trabalho extremamente perfeito, minucioso, a gengiva linda, gente, freio, é bem realista. Quando você pega um trabalho e coloca no paciente, é muito real, é um sorriso mesmo, né? Ele consegue desenhar a gengiva, né? Realmente é uma coisa muito diferenciada, assim. O Giovanni é um menino novo, mas ele traz consigo uma expertise e uma habilidade em trabalhar com próteses totais, protocolos e removíveis de forma geral, que eu nunca tinha experimentado antes. Muitos me perguntam ainda, inclusive, se aquela gengiva que está em cera, se já é o definitivo, se já é o final. E a gente fala que não, que aquilo ali é somente uma prova de tão realista que ela apresenta. Então, um polimento impecável, um polimento com brilho, a adaptação, o perfil de emergência, ele faz um perfil de emergência muito bom, a adaptação. A rapidez nas provas, então, os encaixes, cara, não teve nenhuma barra que teve que repetir, sempre passiva, ele não faz flange nas próteses, ele sabe confeccionar mesmo. A gente pega alguns protéticos que é decepcionante, né? Então, trabalhar com prótese não é fácil, tem vários detalhes que tem que tomar em consideração. Mesmo que a logística é um pouco comprometida, o fato de estar no interior do estado de Santa Catarina, mas consegue tirar isso de letra. O Giovanni é rápido e trabalha numa qualidade surreal. O Giovanni realmente, ele elevou demais o meu trabalho, e tem gente que me procura hoje por causa da prótese. E é exatamente por ter chegado a esse nível de confiança e credibilidade no meio protético e por ter transformado toda a minha vida familiar, financeira e profissional que eu quero te mostrar como é possível ter uma vida de alto padrão trabalhando como TPD. Você vai ver não só pelo meu exemplo, mas pelo exemplo dos meus alunos, que um TPD pode ultrapassar os limites de reconhecimento profissional e de ganhos financeiros que colocam em sua mente. E para entrar no processo que vai permitir criar próteses realistas realmente e atender clientes de várias cidades, mesmo que você more em uma cidade pequena como eu, deixa eu te contar um pouco de como eu cheguei no método que vai elevar o nível da sua carreira. Veja bem, antes de eu me dar conta de que eu podia ter a vida que eu tenho hoje, por volta dos meus 13 para 14 anos, eu comecei a trabalhar aqui na minha cidade, no laboratório de uma prima minha, ganhando menos do que um salário mínimo por mês, uma faixa aí de 300 a 400 reais por mês, acredita? Então nesse laboratório eu acabei tomando gosto, realmente me interessando em aprender sempre mais sobre as próteses que a gente fazia ali. Só que nessa época, por não ter muito conhecimento, sem querer, eu estraguei uma prótese, tava polindo uma prótese e levei uma bronca aí da minha prima. Claro, sem querer, né, mas ela me demitiu logo aí nos primeiros meses. E se acredita que por essa demissão eu quase desisti da profissão? Porém, por já ter conhecido e me apaixonado por essa profissão, eu decidi, antes de jogar tudo pro alto, me dedicar e fazer um curso em Curitiba, onde eu acabei melhorando meu trabalho e sendo convidado para trabalhar em outra cidade, longe da minha família, dos meus amigos, literalmente começando do zero. O que não foi nada fácil, até porque eu sempre fui uma pessoa muito próxima da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, mas como eu sempre tinha uma vontade de crescer, desde lá do início, eu sempre quis ser uma pessoa reconhecida e tal, então eu fiz esse sacrifício. Eu passei quase um ano longe da minha família, que é as pessoas que eu mais amo na minha vida. Então nesse tempo, trabalhando muito, das 8 às 9, 10 da noite, todos os dias, inclusive os finais de semana, sábado, domingo, eu já estava ganhando meus 4, 5 mil reais por mês. Enquanto isso, outros colegas de profissão, amigos meus, não conseguiam nem ganhar 3 mil por mês. E como eu sempre gostei de tirar boas fotos e postar no meu Instagram, nos grupos de WhatsApp, isso fez com que alguns dentistas começassem a aparecer me pedindo que eu fizesse alguns trabalhos por fora. Então nisso, eu comecei a ganhar um pouco mais, chegando a fazer uma média de 4 mil reais extras nas horas vagas. Pois é, até que veio a pandemia e eu tive que voltar para minha cidade. E que, para minha surpresa, os pedidos de dentista por fora não pararam de chegar. Na época eu estava em Curitiba, voltei para minha cidade e os trabalhos ainda continuaram vindo. E aquela minha crença que eu precisava realmente estar numa cidade grande, numa capital, para ganhar bem como TPD, começou a cair por terra. Nisso, eu tive que mais uma vez ir falar com a minha prima, pedindo um lugar para eu fazer os meus casos. E aí a demanda vinha só aumentando, né? Eu recebia mais e mais trabalhos, e foi o momento que eu senti que eu precisava caminhar com meus próprios pés. Então até que eu tomei coragem e aluguei um lugar próprio para abrir meu laboratório.
Era uma salinha pequena, sem estrutura. Olha nessa foto aí. Essa foto realmente ela mexe muito comigo. Você deve imaginar, né? Foi o meu começo. Para você ter uma ideia, eu cheguei a emprestar uma banqueta e uma carteira daquelas de escola para começar fazendo meus trabalhos. E como eu não tinha muitos equipamentos, tinha vezes que eu precisava ir até Curitiba num frio que, nossa senhora, só para finalizar alguns trabalhos que se eu tivesse o equipamento eu faria em 2 horas. Até que aos poucos, sempre buscando fazer um bom trabalho, um trabalho realista, atrás de mais conhecimento e sabendo tirar boas fotos desse trabalho, eu fui crescendo, atendendo dentistas do Brasil todo, de todo lugar do Brasil. Então nisso, eu fui aprendendo as melhores formas de atrair novos clientes, fazendo com que eles indicassem meu trabalho para outros colegas. Acima de tudo, eu fui aprendendo como fazer prótese de acrílico com excelência. E mesmo muitas pessoas julgando não ser a área mais nobre de um trabalho no TPD, eu sempre acreditei ser uma área que tinha uma carência enorme pela falta de TPDs bons no ramo do acrílico. Tanto dessa forma que eu fui ganhando meu espaço e crescendo até construir o laboratório que eu tenho hoje, sendo reconhecido em várias cidades e estados do Brasil, por vários dentistas e colegas de profissão. Só que o melhor de tudo ainda foi ver que eu podia crescer, mesmo morando perto da minha família. Então hoje eu sou um TPD reconhecido, bem pago e realizado pela profissão, com mais de 11 funcionários, uma boa estrutura para atender os meus clientes e já com projetos de ampliação do meu modelo de negócio. Mas isso só foi possível porque em algum momento eu tomei a mesma decisão que você está tomando hoje, que foi buscar conhecimento, formas de melhorar as minhas próteses, reconhecendo os trabalhos que pagavam mais e sabendo as melhores estratégias para também divulgar o meu serviço, conseguindo clientes independente do tamanho da cidade que eu morasse. Mas indo para o que você quer saber de fato. O que eu aprendi sobre fazer próteses de acrílico realistas que valorizam o meu trabalho e como você pode fazer o mesmo para se tornar o que eu chamo de um TPD realista? À medida que eu fui atendendo mais e mais clientes, eu percebi 2 coisas. Primeiro, dentistas estão mais preocupados em saber sobre a qualidade do trabalho e o aspecto realista da prótese que saber se ela foi feita com acrílico ou porcelana, por exemplo. E segundo, existem formas de criar próteses em acrílico ultra realistas que ficam fixas na boca, que são os protocolos, elas não são removidas, e que geram 10 vezes mais valor no seu trabalho, encantando tanto o dentista quanto o cliente final lá na ponta. Saber dessas 2 coisas foi o que mudou a minha realidade financeira. E para você ter uma noção mais prática e visual do resultado que você precisa trazer para os seus trabalhos, se você quiser de fato ganhar mais pelo seu serviço, para depois entrarmos em como gerar demanda para o seu serviço na sua cidade e no Brasil todo, podendo ser reconhecido e se tornar um TPD realista de fato, dá uma olhada nessa imagem que está aparecendo na sua tela. Nessa imagem A, você está vendo uma foto de uma boca real. E na imagem B, a foto de uma prótese feita por mim aqui no meu laboratório. Você pode estar achando que caracterizar uma peça como essa demora horas e horas de trabalho. Mas existe uma forma simples de fazer isso, o que vai fazer você produzir mais e com mais qualidade infinitamente superior ao que a maioria dos protéticos fazem. Ou seja, você vai se tornar um profissional raro no mercado e com alto valor agregado às suas próteses. Então, para entender como essa forma de trabalho funciona, existem algumas coisas que você precisa conhecer bem, que é a característica de cada uma das estruturas internas do periodonto e também os aspectos próprios da camada de revestimento de uma arcada dentária, que são os responsáveis por fazer uma gengiva ter o efeito natural que você vê na imagem B, e que tanto você quer alcançar nos seus trabalhos para aumentar a sua autoridade no assunto, consequentemente os seus ganhos financeiros. Então é importante que você veja agora quais são as estruturas internas do periodonto e como cada uma delas influencia realmente na confecção de uma gengiva realista. Então dá só uma olhada nas seguintes imagens. Então antes de qualquer coisa, é importante lembrar que aqui é o periodonto. O periodonto é um conjunto de tecidos que revestem e envolvem os dentes e que tem algumas características bem particulares, que são fundamentais para construir a sua prótese com aspecto real. E vale frisar que essa estrutura é responsável por dar sustentação do dente ao osso. Então, como você pode ver nessa foto, o osso alveolar está dando uma aparência esbranquiçada e mais volumosa no tecido que está o encobrindo.
Isso parece óbvio, né? Mas a partir de agora, você não vai mais deixar de considerar esses fatores na hora de fazer o enceramento, porque é exatamente assim que uma arcada dentária se apresenta. Mas é preciso prestar atenção também nessa outra imagem em que se mostra o periósteo, que é uma camada de tecido conectivo que reveste o osso e é altamente vascularizada, altamente vermelha, uma cor intensa. Por isso mesmo ela tem uma aparência mais escura, bem avermelhada, e é fundamental que se busque chegar a essa cor para que se consiga gerar o aspecto de profundidade na gengiva. A outra característica de uma estrutura interna que você também deve prestar atenção é as raízes dos dentes. Eu faço a raiz para definir as espessuras vestibulares, respeitando a morfologia delas. Então, por exemplo, a raiz do canino e do central, ela é ligeiramente mais longa em relação à do lateral. Então é por isso mesmo que você deve ter cuidado na hora de caracterizar as cores e volumes, entende? Porque no caso dos caninos, você vai precisar dar um volume maior de cera, já que o tamanho da raiz acaba aumentando o desnível com relação à raiz dos outros dentes. O canino realmente tem uma raiz mais volumosa, é maior e mais volumosa. Como você pode verificar aqui nessa foto que está aparecendo na tela. E a outra estrutura que você também precisa dominar é a camada de revestimento e também as suas divisões. A camada de revestimento basicamente é a camada de tecido rosa que vai por cima dessa camada de efeitos. E como que ela se divide? Como você também pode ver nessa imagem, a camada de revestimento se divide em gengiva e mucosa alveolar. Então vamos começar estudando a gengiva, que pode ser dividida em gengiva livre e gengiva inserida. Então, como você está vendo aí na animação, a gengiva livre é essa anatomia gengival que dá contorno à cervical dos dentes e que também você deve perceber e reproduzir. É ela que tem uma textura lisa, ela tem de 1 a 2 milímetros, ela é solta, ela tem realmente esse colarinho que você está vendo na imagem. Apesar de ter um contato muito próximo, um contato íntimo com a coroa dentária, se você for no espelho e passar o fio dental, você vai perceber que realmente essa porção gengival aí, a gengiva livre, ela é solta. O fio dental entra nesse suco gengival. Aí já no caso da gengiva inserida, você também pode observar aí na animação, ela tem uma característica mais firme. A coloração dela é um pouco mais clara e também é a gengiva inserida que possui uma textura de casca de laranja, que muitos TPDs fazem de forma errada, de forma equivocada, fazendo de forma bem artificial. E eu quero te ensinar a fazer de uma forma bem simples, bem sutil, bem delicada realmente, que você consiga fazer um trabalho higienizável. Outra área super importante para você começar a identificar com mais exatidão é a divisão mucogengival. Essa é uma linha que separa a mucosa alveolar da gengiva inserida, e é ela responsável por gerar uma área que se diferencia tanto em tonalidade quanto em volume da gengiva. Então veja só na animação que eu preparei para você. Normalmente essa linha de divisão mucogengival, ela é mais elevada nos centrais, ela tem uma leve depressão nos laterais por conta do tamanho da raiz do lateral, e ela tem mais volume nos caninos, geralmente na natureza se encontra assim. E vale informar também que essa diferença de volumes que essa linha separa, ela é responsável pelo arco do cupido, que é uma característica super importante, principalmente em lábios femininos. Então na parte de cima da divisão mucogengival, que a gente já viu, fica a mucosa alveolar. Então perceba como ela tem uma tonalidade mais avermelhada, mais escura. Então isso se dá porque também é uma região muito vascularizada, e é ali que a gente vai fazer o efeito de veias. Um detalhe super importante é que ela não é presa ao osso, ela é solta. Então essa parte ela é normalmente incluída somente na confecção de prótese total, porque os protocolos vão apenas até a linha de divisão mucogengival normalmente, ou até menos. Mas é super importante que a gente entenda o conceito por um todo para saber aplicar em outras situações, beleza? Outra parte bem importante para se prestar atenção e tentar dar o máximo de naturalidade e suavidade possível para sua construção, para não causar nenhum incômodo ao paciente, é o freio labial. Então ele tem um aspecto solto e móvel, então na maioria das vezes, esses freios labiais eles se encontram na linha média, realmente entre os dentes centrais. Mas também há casos que ele aparece nos pré-molares, eles são chamados de bridas. Lembrando, você só precisa fazer ele sutil, se você não quiser fazer não é obrigado, mas realmente ele dá uma diferença aí na característica gengival da sua prótese. Um detalhe, sempre acabando em zero e fazendo muito sutil, tá? Agora, um ponto muito importante para identificar é o zênite gengival. E por que ele é tão importante? O zênite ele é um ponto mais alto, ou seja, um ponto mais apical do contorno gengival. E ele é muito importante porque geralmente ele aparece quando o paciente dá um sorriso máximo. E essa anatomia, sendo feita de forma correta, gera uma naturalidade muito maior no seu trabalho.
mas o Zenith ele tem uma correlação total com os formatos dentários, ovais, quadrados, retangulares e triangulares. Então por isso é muito importante você saber fazer. Outro ponto que pouquíssimos técnicos dão atenção realmente é a questão do triângulo gengival, que é formado pela ligação dos zênites gengivais, dos dentes centrais, laterais e caninos, como você vê ilustrado na animação que eu preparei. Então quando você junta esses fatores, como por exemplo o triângulo gengival, você vê nitidamente a contribuição à naturalidade da peça. Mas também é super importante lembrar que essa característica vai acontecer a partir dos formatos e posicionamentos na arcada. Ou seja, em alguns casos o triângulo gengival pode não se formar. E não há nada de anormal nisso, beleza? E por último, eu também quero chamar sua atenção para o cuidado que você precisa ter na construção das papilas interdentais. Então ela é uma anatomia que fica entre os dentes e que normalmente tem um comprimento igual ao tamanho do terço cervical. E você vai ver como determinar o tamanho do terço cervical, por exemplo. Então a gente vai dividir o dente em 3 partes. Aqui você está vendo a divisão do terço incisal, essa área aqui mais para incisal, da ponta do dente mesmo. Aí tem o terço médio, que é a área do meio do dente. E também tem a área do terço cervical, que é a área que realmente tem contato direto com a gengiva. Então a papila interdental, normalmente ela vai até a linha que separa o terço cervical do terço médio, entendido? Então eu sempre falo que as papilas são a moldura do quadro e os dentes são a pintura e que um completa o outro. Mas o tamanho e o comprimento das papilas não são regra, isso não é uma regra, mas é um conceito realmente literário e biológico que eu sempre levo em consideração. E por que as papilas são tão importantes? Primeiro, porque elas vão aparecer no sorriso, por isso devemos dedicar muita atenção na escultura delas. Segundo, elas preenchem as ameias interdentais para evitar o aparecimento do black space, que é esse aspecto de buraco negro que aparece entre um dente e o outro. Então as papilas, elas devem ser desenhadas de acordo com a anatomia dentária. E é muito importante elas ficarem suaves, sem muito volume para não aparecer gengiva inflamada. Então, como eu já te falei, dominar os aspectos dessas estruturas é o primeiro passo para que você consiga transferir esse conhecimento para a forma realmente de construção das suas peças, sejam elas próteses totais ou protocolos. Eu sempre digo, você só é capaz de reproduzir aquilo que você conhece. Esse é o caminho mais fácil para que você alcance resultados incontestáveis por parte de qualquer dentista e que fazem brilhar realmente os olhos dos pacientes que vão usar as peças, que foram confeccionadas pelas suas mãos. Ou seja, esse é o único caminho possível para que você se torne um TPD realista. E não importa se você é dono do seu laboratório ou se você trabalha como funcionário. Quando você alcança esse nível de excelência, cai por terra todo o argumento que um TPD só consegue alcançar resultados verdadeiramente expressivos se for especialista em próteses de porcelana, sendo ceramista ou se tiver um grande centro, uma grande cidade. Isso é um mito. Não sei se eu já te contei, mas eu já cheguei a trabalhar como funcionário ganhando R$8 mil de salário, trabalhando somente com acrílico. E hoje eu atendo dentistas de todas as regiões do país sem sair da minha cidade, que tem 25 mil habitantes apenas. Ou seja, eu sou a prova viva que você não precisa trocar de cidade, você não precisa trocar de área de atuação ou começar a sua carreira de protético arriscando altos investimentos com equipamentos e materiais da área da prótese em porcelana. Você só precisa de 2 coisas: aprender os conceitos para produzir próteses de excelência e aplicá-las no dia a dia sem cessar. Se você tiver em mãos essas 2 coisas, você certamente vai experimentar uma vida de TPD totalmente diferente daquela que colocaram na sua mente. Você vai começar a viver uma vida de TPD realista. E como eu te falei no início do vídeo, a Semana TPD Realista é literalmente um passo a passo para você saber tudo o que precisa ser feito para atingir o status de TPD realista. Então por isso, de nada adianta você ter dado o primeiro passo hoje se você não estiver comigo amanhã para o nosso segundo passo. Na aula que vai ao ar amanhã, às 9 horas da manhã, você vai saber o que te impede de ser um técnico de prótese dentária que ganha pelo menos o dobro do que você ganha hoje. Então nela você verá o que diferencia um TPD normal de um TPD realista e como você consegue clientes ou laboratórios parceiros que te pagam boas comissões pelo seu trabalho. Ou seja, se você trabalha como empregado, eu vou te falar o que está te impedindo de receber o dobro do seu salário e até mesmo como conseguir parceiros melhores que te pagam comissões. E se você for autônomo, você também vai saber o que está travando o aumento do seu lucro em pelo menos 2 vezes ou mais e como conseguir mais clientes. E aí,
Posso contar com a sua presença? Eu espero que sim. E lembrando que hoje à noite nós temos um encontro ao vivo, marcado para as 20 horas, beleza? Estarei com a minha parceira doutora Bárbara Romano, dentista, que vai poder tirar as suas dúvidas ao vivo e esclarecer ainda mais detalhes de tudo o que o dentista busca na hora de contratar um TPD, olhando não só para o preço, mas para a qualidade do trabalho, seguindo o uso das técnicas que eu mostrei aqui hoje. E sem falar que ao longo da nossa semana ainda temos um encontro exclusivo para mostrar toda a teoria da aula de hoje sendo aplicada na prática. E somente quem acompanhar as aulas e estiver de olho realmente nos grupos de WhatsApp vai poder participar desse momento. Eu também reservei um espaço na minha agenda para responder as suas dúvidas, que será entre 9h30 da manhã às 11 horas e das 14 às 17 horas, beleza? Por isso, anote as suas dúvidas e aproveite para ter cada uma delas respondida por mim e pela minha equipe dentro do nosso grupo VIP do WhatsApp. Lembrando que lá também daremos todos os avisos quando as próximas aulas forem liberadas. Aproveita! A nossa aula de hoje termina aqui, mas antes que você saia do vídeo, eu quero te fazer um pedido. Se essa aula mudou a sua forma de pensar e agora você começou a enxergar que a vida de um TPD pode ser muito melhor do que a que você tem hoje, com ganhos financeiros maiores e com alto reconhecimento do seu trabalho, tira um print ou uma foto desse vídeo e posta no seu Instagram com a hashtag TPDRealista, para eu saber se você está acompanhando essa série de vídeos. Assim, eu pessoalmente vou poder te parabenizar e conhecer melhor você pelo Instagram. E também pode mandar as suas dúvidas lá no grupo VIP do WhatsApp, beleza? Vai ser uma grande honra, uma grande alegria responder você pessoalmente, combinado? Então fica de olho para não perder a live, hoje às 20 horas no meu Instagram. E amanhã eu te mando o link da aula 2 da Semana TPD Realista para você saber o que diferencia um TPD comum de um TPD que está entre os profissionais mais bem pagos do Brasil e como isso pode te fazer ganhar pelo menos o dobro do que você ganha hoje como técnico em prótese dentária. Um grande abraço e até breve.